Olá, olá, meus amigos. A segunda mudança do pacote anticrime vem no artigo 51 do Código Penal, né? Ele passou a ter uma nova redação e a mudança reverbera na força eficacial da multa penal, mais precisamente na força eficacial fazendária, né? Cobrança da multa, do valor da multa penal. O artigo 51 foi inteiramente reformulado e aqui houve bastante mudança mesmo. Ó, a nova redação, e eu só vou mostrar a nova redação, é a seguinte, né? Ficou enxugado, só tem o caput, artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então vejam só, eu posso estar redondamente enganado, faz muito tempo que eu não trabalho com execução penal, mas anteriormente havia um entendimento, eu não sei se era legislativo, já estava no Código Penal, né? Uma mudança de 1996, 97, mais ou menos por aí, que acabou fazendo o seguinte, né? A multa penal, em fase de execução penal, era convertida em dívida de valor e, portanto, seguia o rito da lei de execução fiscal. De maneira que o juízo da execução penal não seria mais o juiz natural para a cobrança deste valor. Então não havia uma tutela executiva da Fazenda cobrando o quantum da multa penal na vara de execução penal. Então, qual que era o procedimento? Normalmente o fato jurídico de liquidação, que era a formulação de uma CDA, né, uma certidão de dívida ativa. A certidão tinha força e ainda tem de título executivo extrajudicial, no caso seria judicial, porque é uma multa penal, e era instaurada uma execução fiscal autônoma em autos apartados, de iniciativa, aliás, na época da autoridade fazendária, no caso da procuradoria, e ali se seguia com citação e tutela processual para a cobrança, para a satisfação do valor. Como é que fica hoje com a nova redação, abstraídas as mudanças e pequenas mudanças no decorrer desse tempo? Ó, eu vou ler de novo. Transitada em julgado a sentença condenatória, então, vírgula, eu já vou fazer um comentário aqui. Então, a força executiva da multa penal condenatória depende da depende da coisa julgada. E hoje, com o entendimento, eu diria consolidado, finalmente, do Supremo Tribunal Federal sobre coisa julgada penal, isto pressupõe necessariamente o esgotamento de toda a tutela recursal e, portanto, a efetiva coisa julgada, o que sempre me pareceu muito claro, por sinal. Com a coisa julgada penal, a multa penal, então, ganha força eficacial fazendária, tá? Vamos seguir com a redação. A multa será executada perante o juiz da execução penal. Então, hoje, com a nova mudança, com a mudança e, portanto, com o novo panorama legislativo, a CDA será cobrada no bojo da execução penal, nos autos da execução penal mesmo. Então, o juiz da execução penal hoje não só cumpre pena, mas também ele procederá com um cumprimento de sentença para satisfação da quantia certa inerente à multa penal. E olha só o que diz o resto do dispositivo. Será considerada a multa penal, será considerada dívida de valor, portanto dinheiro, quantia certa, tutela executiva de quantia certa. E ainda segue o novo dispositivo. Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Ou seja, nós devemos aplicar aqui a Lei Federal 6.830, ou seja, Lei de Execução Fiscal. Então, o juiz da execução penal, em termos procedimentais, observará a Lei de Execução Fiscal. É exatamente isso que está dito aqui, tá? Seguindo, né? Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, tem que fazer CDA, tem que observar tudo que está na LEF. E aí o dispositivo conclui, né? Inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, tudo que vocês estudam em execução fiscal envolvendo interrupção
e suspensão da prescrição atinge a exigibilidade da multa penal transitada em julgado, que terá força de dívida de valor. Existe uma discussão na doutrina que é mais ou menos assim: falecido o agente, teria a fazenda legitimidade ou possibilidade jurídica, qualquer coisa nesse sentido, de cobrar os sucessores? Eu vejo uma divergência. Alguns dizem que teria os sucessores teriam responsabilidade até as forças da herança, conforme uma regra geral de processo civil, de direito civil e de direito sucessório. E uma outra parte da doutrina se apega à ideia segundo a qual a multa penal não deixa de ser uma sanção penal, e aí imperaria a regra da intransmissibilidade sancional, né? O sucessor não pode responder pela pena criminal do falecido, porque senão a gente estaria imputando efeitos penais a quem não cometeu nenhum crime. Acho que a melhor interpretação é neste sentido, de maneira que a morte do agente aqui, na minha visão, deve ser entendida como um fato resolutivo da força eficacial da multa penal. Mas eu não vejo problema em que os herdeiros respondam até os limites da herança, porque aquilo não deixa de ser um patrimônio do executado, não deixa de ser um patrimônio do agente que faleceu. Eles não estão respondendo pessoalmente, dentro da sua esfera de liberdade, por uma pena de outrem. Eles estão dentro do teto da herança, observando uma compensação financeira. Não vejo problema nesse sentido. O que não pode acontecer é a fazenda simplesmente proceder com uma sucessão processual, né, impondo aos herdeiros o pagamento do valor e atacando o patrimônio direto deles. Aí eu acho que não dá, acho que não pode. Mas observar o limite da herança, aparentemente eu não vejo problema nenhum nisso, porque o patrimônio já era do agente que de fato cometeu o delito, e tanto é que foi julgado, processado e condenado com coisa julgada, né? Eu interpreto neste sentido. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem uma súmula recente, um enunciado sumular do STJ recente sobre a execução da multa. Só um segundo, deixa eu caçar aqui. É um bem novinho e vale a pena dar uma olhada aqui. Só um segundo. Aqui, ó. Enunciado 521 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado no DJ eletrônico do STJ em abril de 2015. O enunciado diz, abre aspas, a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposto em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Isso é o que dizia o enunciado 521 da súmula do STJ. Eu não sei se isto fica afetado com o pacote anticrime, né? A multa será, o artigo 51 do Código Penal hoje diz: a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Eu acho que o Ministério Público vai ter que seguir com a execução fiscal aqui, né? Dentro dos autos da execução fiscal. Não vejo problema nenhum em notar a Procuradoria da Fazenda Pública, estadual ou federal, conforme o caso, agir como uma assistente, né, já que ela tem interesse, uma terceira interessada dentro dos autos da execução fiscal, talvez. É bastante interessante, não é? Deixa eu só... Tinha uma outra... Eu acho que tinha um outro enunciado de súmula. Pera aí. Vou colocar assim. Pera aí que eu estou no Ctrl F aqui, no improviso mesmo. Eu não vou encontrar, mas tinha um outro enunciado de súmula sobre o Ministério Público ter ou não legitimidade para alguma coisa. Não sei se foi um julgado e eu estou equivocado. Vou tentar mais uma coisa aqui. Execução fiscal, vou colocar no Ctrl F. Quem sabe encontra. Eu acho que eu só tenho este enunciado mesmo, mais ou menos recente, mas é isso, pessoal. A mudança aqui agora é essa, né? Você tem que fazer CDA, de acordo com o que está falando o novo artigo 51 do Código Penal.
A competência não é mais da vara da Fazenda Pública, mas da vara da execução penal. Então, o juiz da execução penal procederá com a tutela executiva de cobrança da multa penal, caso não paga espontaneamente, não é, pelo apenado. Observam-se as regras envolvendo a dívida ativa da Fazenda Pública, então tem que fazer o ato jurídico de liquidação e de força eficacial da CDA tem que ser observado, não é? O ritinho procedimental tem que ser feito, e as normas envolvendo interrupção e suspensão da prescrição na execução fiscal imperam no bojo da execução penal, neste tocante executivo fiscal. Acho que fica bastante claro aqui com os comentários, é o suficiente a respeito do artigo 51 do Código Penal, tá certo? Essa é a segunda mudança do pacote anticrime. Até mais, tchau!